Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. Só queria que a gente tirasse um breve momento rápido para poder servir aí dessa gotícula de informação a mais, né, um plus aí, com respeito a alguns direitos que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, assim, aqui a gente já conversou muito em episódios que a pessoa que já tem um diagnóstico, já está ali amparada pela lei, educacionalmente falando, ela tem direito a atividades adaptadas, a um currículo adaptado, né? Isso já é de um conhecimento mais geral. Aí eu queria que a senhora falasse de alguns outros direitos que talvez não seja aí amplamente difundido e que o autista ele tem. Poderia citar alguns exemplos para nós, por favor? Claro, claro. A legislação, ela pode melhorar, mas ela já traz grandes avanços, né? O principal avanço dessa legislação é considerar o autista uma pessoa com deficiência. Porque a partir do momento em que ele é considerado uma pessoa com deficiência, começa a ser regido pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência e ter acesso a todas as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Cota em concurso pode entrar. Olha, isso eu já não sabia. Achei cota em concurso, isso. Cota em concurso, estacionar em vaga preferencial, né? Eu passo isso todo dia, porque eu paro assim meu carro na vaga preferencial, as pessoas ficam olhando para mim, tipo assim, o que você está fazendo aqui? Então, é por isso que eu gosto de usar essa fitinha, né? Que é a fita de identificação da pessoa autista, que é uma conscientização também para as pessoas começarem a se acostumar com essas questões, né? Então, existe uma fitinha que hoje as pessoas utilizam para identificar quem é autista, é a fitinha com o símbolo do quebra-cabeça. Hoje a gente tem também a fitinha dos neurodivergentes com o símbolo do girassol, né? Então eu uso aqui nesse momento as duas. E na fitinha com neurodivergência eu coloco o símbolo de neurodivergente autista, né? Então assim, é para conscientizar que somos autistas, porque o autismo não tem cara, né? O autista não tem cara. Um autista de grau de suporte 1 é difícil saberem quem somos, né? Então, essa conscientização acerca de sermos uma pessoa com deficiência e, nesta condição, podemos acessar todos os espaços e todas as condições de atendimento preferencial, vaga de estacionamento, voltados à pessoa com deficiência. Cota para concurso, né? Então, a gente tem essa proteção, né? Saindo dessa proteção macro, que é enquadrar-se como pessoa com deficiência, a gente tem algumas características específicas da legislação da pessoa autista em alguns aspectos, né? E o aspecto mais importante é a criação da CIPTEA, que é a carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, e que é muito desconhecida. Porque a partir do momento que chega o diagnóstico, eu não sei falar muito bem da realidade de outros estados, acredito que esteja deficitária. Aqui no GDF a gente tem um cadastro das pessoas com deficiência, aqui no governo do Distrito Federal. E quando a gente recebe o diagnóstico, a gente vai lá, o médico avalia, nós passamos uma perícia e nós recebemos a carteirinha chamada CIPTEA, que hoje, por incrível que pareça também, tem uma duração, sendo que o diagnóstico ele é eterno enquanto vivemos. Então, é outra questão a ser trabalhada. Mas, enfim, existe essa carteirinha que identifica e dá ao seu titular o direito de atendimento prioritário. Então, como as pessoas ainda não sabem o que é ser autista, então eu posso chegar me identificando como autista de uma forma não ostensiva, que seria dizer sou autista, mas eu posso estar com um cordão que me identifica como autista, ou chegar a um estabelecimento e apresentar essa carteirinha. Só que aí tem uma questão, porque quem está na fila, por exemplo, vai ficar te olhando e falar, o que é isso? Brigar. Aí você vai ter que fazer o movimento de, eu sou autista, por isso que eu estou aqui. Ah, mas você não tem cara de autista. Né? Então, aquela nova questão que a gente falou, legislação tem, mas as pessoas não conhecem. Então, a gente tem essa característica, né? Até porque nosso tempo está restrito, falar dessa questão de ser uma pessoa com deficiência e ter acesso a tudo isso. Nós temos proteção ao mercado de trabalho, ou seja, temos direito a partir do momento do diagnóstico, termos todas as tecnologias assistivas e adaptações relativas à nossa condição para que possamos desempenhar as atividades da melhor maneira. O que também é complicado, porque quantos autistas entraram no mercado de trabalho? E quando entraram, quantos ascenderam? Né? Eu trago o meu exemplo da audiência que eu fiz ontem, falando da minha condição, sou bancária, né, há 17 anos. Então, no sistema bancário, a gente é invisibilizado, é um sistema de métricas e metas que você tem que fazer e produzir, atender público. Onde é que está o autista aí?
Então, mas na legislação a gente tem direito à proteção ao mercado de trabalho. Na legislação nós temos direito a um incentivo governamental e social para disseminação e fomento às pesquisas que envolvem o universo da pessoa autista, né? O autista tem direito, o autista com vulnerabilidade de renda tem direito a um benefício de prestação continuada, né? Tem direito ao LOAS, ele tem acesso à previdência social, a esses benefícios seus familiares em relação a esse contexto de ser autista. O autista, isso é o mais legal. No que se refere ao direito à saúde, a gente tem uma jurisprudência recente que diz que a terapia do autista é aquela que o médico prescrever. Isso por quê? Porque o autista ele tem que trabalhar o processamento sensorial. Ele tem que trabalhar o sentir. Então, as terapias de autista são ecoterapia, musicoterapia. As pessoas pensam que é assim, autista, aba. Autista criança vai fazer aba, que é modelar comportamento. Tá, tudo bem, você vai conseguir dar um comportamento para ele, mas você tem que cuidar da questão sensorial. Tem que cuidar do cognitivo ali. Então, você vai modelar um comportamento da criança, você vai modelar na terapia cognitivo-comportamental o comportamento do adulto, né, autista, mas a gente tem que falar de tratamento do autista, e não só tratamento do comportamento.